Vamos seguindo com bastidores, vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro em busca de técnico, Edu Panzi. O Cruzeiro em busca de técnico, Edu Panzi. Onde o Cruzeiro vai arrumar alguém para resolver essa situação, Edu Panzi? Você vê uma luz aí para o Cruzeiro resolver brevemente com um bom nome, Edu? Não vejo e acho que é uma tarefa complicada para o Cruzeiro. Eu estou cada vez mais convencido que não foram só os resultados que fizeram com que o Pepa tenha sido demitido. Eu acho que alguma coisa a mais aconteceu e foi de maneira urgente a demissão e que causou esse dano ao clube, de não ter um nome engatilhado, de ter que ir para o mercado às pressas e do jeito que está, a gente está começando setembro hoje, João. São 3 meses até a última rodada, 3 de dezembro. Agora é bom falar que são 3 meses que podem mudar completamente a história do Cruzeiro, né? Não só esse ano. Exatamente. Completamente. Nós estamos falando do momento que está sendo discutida a Liga de Futebol Brasileiro, venda de direitos de televisão em blocos, o próprio Cruzeiro que fez a negociação com um dos blocos para a negociação da Libra, isso da Liga Forte Futebol, né? Que o Cruzeiro hoje negocia junto com a Liga Forte Futebol. Isso foi feito num processo que tem adiantamento de capital. É uma coisa extremamente complexa. Então, ficar na Série A é sempre fundamental, mas para o Cruzeiro, nesse momento, é fundamentalíssimo, porque é uma mudança muito grande, muito brusca para o Cruzeiro. Sem dúvida. Para esse jogo do final de semana, a solução caseira. O Seabra, técnico do Sub-20, e o Cruzeiro fez a tentativa para outra solução caseira, que foi o Paulo Autuori, que por enquanto disse não aceitou. Aí o clube vai ao mercado. Tem o Milito lá na Argentina, que saiu do Argentino Júnior, mas não quer trabalhar mais na atual temporada. O Carpini acabou renovando o contrato com o Juventude. E aí são muitas questões que envolvem essa dificuldade do Cruzeiro. Primeiro, a questão salarial. O Cruzeiro não é um clube que paga bem aos treinadores. Quando eu falo paga bem, é aquele salário robusto de Série A. É aquela realidade do pagar bem do técnico de ponta do futebol brasileiro, não de nós, meros trabalhadores comuns, né, Edu? O Cruzeiro não é o clube que paga aquele salário de patamar de Série A, e não era assim com o Pepa. Então é difícil você ir atrás de um Rogério Ceni, por exemplo. Eu sei que o Cruzeiro não foi, mas de um Mano Menezes, que são treinadores que ganham mais. Aí você vai em treinadores que têm um vencimento menor. O próprio Carpini, que renovou com Juventude. Eu estava conversando em off com o Pansieri. Ele vai ganhar mais lá no Juventude, mais do que o Pepa ganhava aqui no Cruzeiro. Então, a parte financeira também é uma dificuldade. Aí é loucura também. Se o Cruzeiro perdeu o Carpini por não conseguir pagar mais do que o Juventude, com todo respeito ao Juventude, tem alguma coisa errada, por um simples motivo. O Cruzeiro tem uma torcida muito maior do que a do Juventude, com isso tende a ter uma receita muito maior do que a Juventude, está na Série A do Campeonato Brasileiro, é uma SAF, ou seja, está com as suas dívidas renegociadas por mais 20 anos. Então, assim, tudo que o Cruzeiro, de maneira competente, inclusive, fez de reajuste da casa nos últimos meses, aí nos últimos 18 meses, teria que ter dado ao Cruzeiro uma condição de competição de mercado com o Juventude, Edu. Eu não sei se a negativa do Carpini ou se teve negativa. O Pansieri falou que não houve proposta, apenas consulta. Foi em relação ao salário. Eu até acho que ele renovou no Juventude por um objetivo de carreira, está muito próximo ali de brigar por o acesso, seguir na próxima temporada. Mas fato é que o Cruzeiro não paga, ou não pagava ao Pepa, o salário robusto que os treinadores de Série A, pelo menos a imensa maioria dos 20 clubes, recebem. Então, também é uma dificuldade. Mas para mim, João, a maior dificuldade foi o fator surpresa. Para mim aconteceu alguma coisa e a diretoria do Cruzeiro não se pronunciou, apenas soltou uma nota comunicando a saída do Pepa. O porquê ninguém sabe. Imagina-se, os resultados ruins. Pesou. Eu acho que esses resultados que não chegaram, pesaram. Mas não foi só isso, não. Não foi só isso. Eu acho que, inclusive, é importante, a gente sabe que o Ronaldo está aqui em Belo Horizonte, eu acho que é importante o Cruzeiro organizar uma fala do Ronaldo para Minas Gerais, para Belo Horizonte, para a torcida do Cruzeiro. Eu não estou falando para a Rádio Tatiaia, para todo mundo que queira ir lá, marca na Toca da Raposa, marca na sede do Cruzeiro. O Ronaldo é o dono do Cruzeiro. Aqui, pô. O Ronaldo é o dono do Cruzeiro. E até hoje não teve uma fala do Ronaldo aqui para Belo Horizonte.
né? Pô, senta, fala, explica, fala o que está pensando, fala o que está acontecendo, fala sobre a saída do Pesolano, sobre a chegada do Pepa, sobre a saída do Pepa, sobre o que está pensando, sobre as posições do Cruzeiro de médio e longo prazo, né? Que gente aqui em Minas é pobre, mas é limpinho, né? Então, dá para sentar, para conversar, para falar de futebol, para explicar. Ronaldo é o dono do Cruzeiro, gente. Ele tem que trazer as posições do clube. O torcedor, ele precisa de um pouquinho mais de informação. Não é para a Rádio Tatiaia, não. Para todo mundo, para a Rádio Tatiaia, para o Tempo. Uma coletiva. Para o Estado de Minas, para a Rede Globo Minas, para a Record Minas, para os veículos que estão aqui e que falam com os milhões de torcedores do Cruzeiro todos os dias. Ah, mas fala na live. Não, gente, eu não estou falando trabalho de assessoria de imprensa, não. Estou falando trabalho de jornalismo, que é uma coisa bastante diferente. Né? Não é trabalho de assessoria de imprensa, que é legítimo, que é justo que tenha e que é muito bem feito. Mas eu estou falando de trabalho de jornalismo, para ser perguntado, para ser questionado, para responder, para ouvir pergunta e para poder responder o que quiser, livremente, respeitosamente e democraticamente. Mas o Cruzeiro precisa se manifestar para o seu torcedor. Tá indo para 5 dias da demissão do Pepa. Teremos um jogo importantíssimo no domingo contra o Bragantino, aqui em Belo Horizonte. E até agora o torcedor não sabe o real motivo da saída do Pepa, da demissão, ainda não sabe o real motivo das dificuldades que o clube está encontrando no mercado, não sabe se o Cruzeiro quer um treinador para até o final do ano ou se já quer um treinador para longo prazo, já para a próxima temporada. Saem as informações, o Pansieri traz aqui, mas não há uma palavra oficial. O torcedor fica meio que perdido, a gente fica conjecturando e aí o clube dá o direito à imprensa conjecturar. Eu sento aqui e falo, eu acho que tem algo mais. É porque não tem a informação oficial do clube. Então a gente começa a conjecturar, tentar entender por que está tão difícil o Cruzeiro encontrar esse nome de treinador. Se lá atrás, você se lembra que eu cheguei aqui, falei de uma reunião que teve na Toca com a imprensa, fizeram uma longa apresentação de gestão e tudo que aconteceu essa semana, João, é absolutamente o contrário do que eles falaram. O Cruzeiro está agindo desde a demissão do Pepa de uma maneira contrária à que eles pregam como gestão. E eu gostaria de saber o porquê que isso aconteceu, o torcedor do Cruzeiro, mas parece que a coisa fica meio solta. O que te leva a ter esse sentimento? Você esteve lá na Toca da Raposa, e é bom que se diga, não só você, né? Vários jornalistas de vários veículos, colegas nossos, profissionais também muito competentes, muito qualificados, tanto da Rádio Tatiaia quanto de outros veículos de imprensa. O que te leva a entender que o que está acontecendo no caso do Pepa é diferente daquilo que você entendeu no dia que você esteve na Toca da Raposa, nesse evento que o Cruzeiro fez, para falar do seu planejamento e do seu modelo de gestão? Uma palavrinha você já falou, planejamento. A outra é processo. O clube respeita processos na hora de contratar todos os profissionais. E eu não estou vendo processo nesse caso envolvendo um novo treinador. E eu não estou vendo perfil. Porque fala-se em Paulo Autuori, fala-se em Carpini, fala-se em Milito, vem dirigir um jogo importante o treinador do Sub-20, então não tem perfil, não respeitou o processo e o planejamento foi quebrado de maneira abrupta e eu não acredito que apenas por resultado, porque essa gestão não se diz resultadista. E a gente tem visto, e pelo menos eu vi até a última segunda-feira, eles na atividade, em plena atividade. Eles não são uma gestão... Você viu uma coerência nesse processo? Eu vinha vendo uma coerência até segunda-feira. Por isso que eu tenho visto muita coisa diferente que tem me chamado a atenção e aí me dá o direito de sentar aqui e falar. Eu não acredito que tenha sido só entre aspas, tá? Porque são 7 jogos sem vencer. Mas eu não acredito que tenham sido só os 7 jogos. Porque havia um desempenho, O péssimo jogo do Cruzeiro foi contra o Grêmio, depois de uma semana que eu imagino que tenha sido pesada por tudo que aconteceu no final do jogo contra o Corinthians, e de repente o Pepa é mandado embora. O clube não tem um substituto, aponta para vários nomes, vai ter um interino, tenta transformar o diretor técnico em treinador. Sinceramente, João, é completamente o contrário do que eles pregavam. Ô Edu, mas me permita aqui o papel do contraditório. Eu adoro. Tá? O que você está falando... em muito se assemelha ao que você disse do Atlético na saída do Cudê e na chegada do Filipão. Eu vi você fazendo críticas muito parecidas. Está faltando processo, está faltando coerência, está faltando perfil de técnico. Ou seja, isso é um problema do Cruzeiro
ou isso é um problema do futebol? Eu acho que isso é um problema da urgência, quando você não espera ter que fazer uma troca e ela vem. O Atlético não esperava. O Atlético vinha jogando bem. Aí teve um segundo rompante do Kudê, que ficou insustentável. Você concorda comigo? Concordo. E aí, quando acontece esse rompante... Eu acho que já estava insustentável desde o primeiro, inclusive, eu falava Mas isso foi contornado. Foi contornado, o time melhorou. Não foi contornado. Tanto não foi que aconteceu o que aconteceu. Você tem toda a razão. Foi mitigado naquele momento. Panos quentes. Exatamente. Você tem toda a razão, não foi contornado. Mas o time teve uma melhora considerável de desempenho, estava no G4, praticamente classificado na Libertadores, melhor visitante do campeonato, o ataque funcionando, uma das melhores duplas de ataque do futebol brasileiro. Aí vem o segundo rompante. Aí o clube olha, puxa vida, o que nós vamos fazer agora? Aí vai para o mercado. Aí entra a minha crítica ao perfil. Você vai no perfil de um Bruno Lage, de repente você aparece com o Filipão, sendo que seu treinador era o Kudê, com uma ideia completamente diferente. O que aconteceu? O Atlético precisou ali de 10, 11 jogos para finalmente começar a encaixar um pouco do jogo do Filipão. E aí, independentemente de eu gostar ou não do que o Filipão pensa com o futebol, está encaixando, está começando a encaixar. O Cruzeiro vai ter esses 10 dias, esses 10 jogos? O Cruzeiro não vai ter esses 10 jogos para melhorar ou para encaixar a ideia de técnico. Porque o Atlético pegou o Filipão, era a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está trocando na 21ª. Vai ter a mesma dificuldade, né? Mas até não tem tempo. O preço da troca do Filipão ali, o Atlético sai de, se não me engano, 3º ou 4º colocado no Campeonato Brasileiro. 4º, né? E se distancia. O Atlético brigava pelo título quando o Kudê estava aqui. Hoje o Atlético não tem a menor chance de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. E a situação do Cruzeiro Cruzeiro, na saída do Pepa, é um time estabilizado no Campeonato Brasileiro em termos de pontuação, mas em queda em termos de qualidade de futebol. Em termos de resultado. Resultado prático. Mas o que eu estou dizendo é que o Cruzeiro não tem o tempo que o Atlético teve. O Atlético precisou de 10 jogos, ficou 10 jogos sem vencer. Você imagina que tragédia o Cruzeiro ficar 10 jogos sem vencer daqui para frente, João? 10 jogos sem vencer, vai ser a 30ª rodada do campeonato, vai estar faltando 8. Então isso não pode acontecer, por isso você não pode mudar bruscamente uma mentalidade de jogo. Você tem que tentar achar a mais próxima possível para a equipe não sentir em campo e para que você consiga, o quanto antes, recuperar os resultados na tabela. Atenção!